Entrevistar uma nutricionista, está aqui a Mônia Anjos para trazer mais detalhes sobre como a gente pode ter uma vida saudável, até porque, né, Mônia, segunda-feira é dia de combate ao diabetes. Com certeza. Doença que também acontece muito pela qualidade de vida ruim. E o tema desse ano do Dia Mundial de Combate ao Diabetes é educação para proteger o amanhã, ou seja, está na nossa mão, né? Educação nossa, para a nossa qualidade de vida. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Márcia. Bom dia, Santa Catarina. E bom dia para quem está nos assistindo ao vivo. Márcia, sim, a alimentação ela é fonte, né? Tratamento e prevenção de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, colesterol. Então, sim, com a alimentação a gente consegue modular e melhorar o perfil dessas doenças. Você preparou um caldo? Tá aqui, ela até trouxe eu aqui, trouxe. gente. Mas ela fez uma receitinha na casa dela e ensina passo a passo pra gente como fazer um caldo para servir de base para os preparos. Para substituir aquele tempero industrializado, Márcia, que é rico em sódio, rico em conservantes, aromatizantes. E isso traz muito risco à saúde. Então, é ideal que a gente consuma mesmo mais alimentos in natura, que use mais as ervas ou especiarias como temperos do que os caldos industrializados. Tá, e a gente tem essa reportagem feita passo a passo com a receita do caldo, que é mais saudável, a gente divide agora com vocês. Rodou. Caldo de hoje eu vou usar salsinha, alecrim, uma cebola roxa cortada, mas também pode ser uma cebola branca, vai da sua preferência, folhas de alho poró, pimentas, aqui eu tenho a pimenta preta, branca e vermelha e alguns dentes de alho. Eu vou colocar ele aqui inteiro na panela. Essa cebola já estava previamente cortada, distribuo assim, os dentinhos de alho, as folhas de alho poró e as pimentas. Vou acrescentar água. A minha água aqui já está quente, mas você pode acrescentar água fria e deixar cozinhando. E vou levar ele ao fogo por 20 a 30 minutos até ferver bem. Hoje também eu trouxe uma outra receita bem interessante, super fácil para você fazer na sua casa. A gente chama de manteiga de ervas, apesar de que a gente use azeite de oliva para essa preparação. Aqui eu tenho salsinha picada e os raminhos de alecrim. Mas na sua casa você pode usar cebolinha, tomilho, enfim, a erva que você gosta, que você tem o costume de preparar aí na sua casa. A gente pega um pouquinho de salsinha, coloca numa forminha de gelo. Você pode também usar a forminha de gelo que você tem na sua casa. Tem algumas que são quadradinhas, tem umas que são compridas. A minha é assim redonda. Aí eu vou colocar essas ervas aqui. A gente vai colocando os raminhos aqui dentro. E você também pode misturar o alecrim com a salsinha ou fazer eles individuais. Agora eu vou acrescentar o azeite de oliva aqui dentro até preencher a minha forminha. Depois de você preencher todas as forminhas com azeite e as ervas, você vai levar ao freezer e vai deixar pelo menos 4 horas. Depois você pode tirar apenas um cubinho e usar nas preparações. Você pode refogar carnes, frango e usar até no próprio omelete. Esse é o nosso caldo de legumes já pronto. Aqui ele está morno. Espere sempre deixar amornar para colocar em pote de vidro e levar no freezer. Porque se você colocar água muito quente no vidro, ele pode quebrar e fica perigoso. Você pode guardar na geladeira por 3 dias ou no freezer durante um mês. Muito bom. 2 formas diferentes para a gente ter prontinho. Você já trouxe isso aqui. Isso aqui rende bastante? Esse rende bastante. Esse aqui, Márcia, o ideal é que a gente use para sopas, risotos,
Quando eu vou cozinhar uma massa, então eu tenho um caldo de base. Ele substitui aquele caldo de legumes industrializado, quadradinho, sabe? Ultraprocessado. Ultraprocessado, esse mesmo. E a manteiga de ervas que a gente faz com azeite de oliva, eu sei que algumas pessoas preferem fazer com uma manteiga, não tem problema. Eu prefiro com azeite de oliva porque a gente consegue manter as propriedades desse azeite, os polifenóis e os antioxidantes que tem nesse azeite de oliva, que é mais interessante do que na manteiga. Então a gente pode, por exemplo, você vai dar uma fritadinha numa carne, usa esse azeite de ervas. Você vai fazer um omelete, você pode usar um cubinho pequeno. Tá prontinho. Assim, eu não trouxe porque ele derrete, mas você tira o cubinho do freezer, usa na panela e fica ótimo. Então, garante, dá sabor. Garante o sabor. E garante a preservação dos nutrientes. Garante. E é saudável. Obviamente, muito saudável. Ele garante isso. Algumas pessoas preferem colocar sal. Eu prefiro ajustar o sal na hora da preparação. Então, isso vai também de cada pessoa e do seu estilo de vida, né? Mônica, o que você achou dessa pesquisa que a gente dividiu? Sim, eu li o artigo na íntegra. Ele fala dessa estimativa. O artigo ele cita algumas limitações, porque eu acredito que vai ser um longo estudo por muitos anos, então eles precisaram usar alguns recordatórios, mas sim ele mostra que há uma crescente no consumo desses alimentos ultraprocessados, que isso já vem ao longo dos anos, a partir dos anos 80, e que isso contribui para o aumento dessas doenças crônicas, ao aumento do diabetes, ao aumento da obesidade, e são doenças que levam e têm esse risco de mortalidade. Então, sim, a gente tem que começar com mais educação nutricional. Exatamente o tema. Na segunda-feira eu vou entrevistar, inclusive, uma endocrinologista que vai trazer detalhes também sobre o combate ao diabetes. E aí ela já me mandou algumas informações, inclusive essa questão do tema desse Dia Mundial de Combate ao Diabetes, que é segunda-feira, que é educação para proteger o amanhã. Quer dizer, está aqui, está na mesa, está nesse gesto de colocar para dentro do nosso organismo a questão da nossa saúde mesmo, né? Da qualidade. Eu já trabalhei, já atuei com alimentação escolar. Então, a gente precisa começar com a educação nutricional lá na base, com as nossas crianças. É tão importante quanto a gente educar os adultos, mas as crianças. Porque o que a gente via é que com essa vida corrida dos pais, interfere na alimentação deles. Então, a escola, ela prevê isso, a garantia de qualidade, né? Esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele garante essa qualidade nutricional, até porque isso é mantido por nutricionistas, né? As nutricionistas atuam ali para preservar a garantia nutricional deles, mas em casa é preciso mais educação nutricional. E essa educação nutricional não precisa ser só feita por nós, nutricionistas. Pode ser feito por professores, agentes de saúde, lá nos postos de saúde, nas escolas. Enfim, a gente precisa de mais informação nutricional às pessoas. E até porque a criança, tendo a informação, ela ajuda toda a família, né? Ela leva para os pais. Ela leva para os pais. A gente fala muito sobre isso também quando a gente fala na questão do trânsito, né? De ensinar um motorista mais tranquilo, um motorista mais responsável. Tem o trabalho que as escolas estão fazendo aí, um trabalho maravilhoso de formar motoristas mais conscientes. Sim. Vem cá, vamos falar sobre as marmitas? Vamos. Você fez umas imagens pra gente? A gente tem algumas imagens. Vamos colocar na tela para a Mônica explicar pra gente o que é uma... Porque, por exemplo, você está aí agora nos ouvindo, está saindo de casa para trabalhar, você pode fazer que nem a Kelly, você pode levar a tua marmita, a sua refeição saudável. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil. O que a gente precisa, Márcia, é se organizar. Tirar algumas horas, ou investir algumas horas do nosso final de semana para ir à feira, higienizar, preparar esses alimentos. Isso leva em torno de 2 a 3 horas, né, no começo. Depois você pega a prática, em 1 hora, 1 hora e meia você faz tudo. Para a gente compor uma marmita saudável, eu indico que tenha uma parte de proteína, no mínimo umas 100 gramas, que a proteína gera mais saciedade, uma parte de carboidratos, que nem a gente tem as batatas aqui, e os legumes que você complemente com legumes. Algumas pessoas também podem usar arroz e feijão na parte do carboidrato. E sempre, gente, que possível, tem os legumes para as fibras, vitaminas e minerais presentes. E para a saciedade mesmo. E para a saciedade. Junto com a proteína, eles geram muita saciedade. Deixa eu ver, olha aí, ó, primeira foto, agora essa segunda foto também. Tem ali as verduras, tem a proteína, tem carboidrato. Essa história de tirar carboidrato não vai... Tem gente que diz, eu vou cortar todo o carboidrato. Não é legal, né? Isso depende de cada estratégia alimentar que a gente tem e fecha com o paciente em consultório. Mas o ideal é que não se tire completamente, que melhore o consumo desses carboidratos. Em vez de você ficar consumindo farinhas refinadas, consuma batata, arroz, mandioquinha, que são fontes boas de bons carboidratos. Cogumelo, né? Cogumelo é uma fonte de proteína, só que a proteína é muito baixa. Isso é um mito, ele é uma fonte vegetal. Então, para você consumir 100 gramas
gramas de cogumelos, seriam umas 2 gramas de proteína. É muito pouco. Então, para os vegetarianos, a gente sugere que se use as leguminosas. O feijão, a lentilha, a ervilha e o grão de bico. Tá aí, que bacana. Tem alguma outra dica importante para você aproveitar e dividir com o telespectador antes de encerrar a tua participação? Com certeza, Márcia. Usar as ervas, porque elas contêm vitaminas e minerais. Usar os chás frescos, que eles ajudam na digestão, que hoje em dia as pessoas andam com problemas de digestão. As pessoas andam muito ansiosas, então aquele chazinho de camomila à noite, aquele chá de melissa, ele é importante para dar uma baixada na nossa ansiedade e também para diminuir aquela vontade de consumir carboidratos refinados que as pessoas têm ao final do dia, devido ao cansaço, devido ao estresse, né, que está presente. Então, chegando em casa, faça o seu chá de camomila, faça o seu chá de melissa, capim-limão, que ajuda a relaxar e ajuda você a preparar uma alimentação mais saudável também. Até um chocolatinho cabe, né? Como disse Kelly. Com certeza, o chocolate acima de 70%, ele é uma boa fonte de triptofano natural. Ideal para aquelas mulheres que estão sempre na TPM, que estão aqueles dias mais irritadas assim, eu recomendo esse chocolate. Mais importante, Márcia, no consumo de chocolate, é que olhe a lista de ingredientes, que vinha primeiro manteiga de cacau ou massa de cacau e depois o açúcar. Porque o que acontece com o chocolate convencional, o leite, ele vem primeiro o açúcar. Ele pode até gerar o pico de dopamina e serotonina, mas ele cai muito rápido. Então, o ideal é que venha cacau primeiro para manter esse benefício, essa boa fonte de triptofano, sim. Coisa boa, né? Falar com quem entende. Quantas dicas boas ela dividiu aqui com a gente, daqui a pouquinho.